Oi, gente! Nós estamos aqui abrindo mais um episódio do Contraplano, podcast em parceria com a O2. Eu sou a Cris Eifler, ele é o Eduardo Benezzi. E agora eu pergunto, quem é Georgette Fadel? Você bate a claquete. Deixa eu ver que lado bate. Tá. Eu sou um animal. Amei! Bom, coloca ali pra gente, por favor, por gentileza. Georgette, eu gostaria de saber o que move você. E a partir do que você constrói e o que você deseja na sua carreira, como que você descobre a sua atriz? Me conta, o que te move? Escuta, eu não tenho uma coisa assim muito... o teatro. Eu poderia plantar batata também, sabe? Eu não tenho um cultivo assim muito... eu tenho esse cultivo, mas eu sei que é tipo como plantar batata, eu tenho que ficar atenta. Mas o que me move é entender o animal que a gente é e pode ser. Uhum. Sabe? Tipo, beleza, estamos aqui na Terra, tal. A Terra é um planetinha, tal. Estamos aqui. Qual é a nossa função? Qual é a nossa onda? O que dá pra fazer? Como dá pra se sensibilizar mais? Que máquina que a gente tem pra entrar em contato com esse mundo e sentir mais, melhor? Não é nem mais, é um mais melhor. Uhum. É o qualitativo, quantitativo. Como que a gente pode não ser superficiais em relação às coisas, sabe? Como a gente pode parar de reproduzir padrões que são limitantes, bobos, menos do que a nossa natureza poderia... Então eu acho que o teatro é um dos instrumentos onde se forja essa espécie. Ai, que legal. Sabe? Sim, eu adorei esse plantar batatas, porque quando a gente coloca as coisas assim, pensando em plantar, a gente tem uma colheita, né? Exatamente, é isso aí. Tudo, né? Tudo. Pá. Justamente, então é um caminho que a gente vai construindo, né? É uma construção, por isso que também tem a ver com esse desejo, com esse olhar. E quando você fala de sensibilizar, como que acontece essa sensibilização? Que você acredita que possa ocorrer essa sensibilização para ter esse olhar mais afinado mesmo? E Nossa, menos é uma anestesiado, pergunta... né? Menos anestesiado. Eu acho que é uma pergunta que tem uma resposta única, que acho que a gente precisa relaxar muito. Uhum. Relaxar. De mil maneiras. É por isso que a festa é tão importante. Saber festejar, saber estar... ia falar uma coisa, mas grata, não é isso. Tá em concordância com a alegria, com a energia. Não tô falando alegria, tristeza. Não. Quando a gente tá triste, a gente também tá alegre. O duro é a depressão, né? Uhum. Mas então, assim, o relaxamento. Porque se você tá tensa, você não consegue sentir mais nada. Você começa só a fazer coisas. Você não consegue escutar uma pessoa se você não tá relaxada. Você vai querer acender um cigarro, você vai querer... tá fazendo alguma coisa também pra poder escutar uma pessoa. A gente não faz muito isso em festa e tal. Você não tá, às vezes, só escutando o que uma pessoa tá falando, uma coisa que aconteceu com ela. Você também tá precisando se autoestimular e tal, porque a gente tá tenses. Sim. Né? Então, Sim. essa história do relaxamento é importante. Então, assim, o tempo pra relaxar. Ai, total. Isso tá sendo roubado da gente. Acho que acho que tanto do audiovisual, porque tempo é dinheiro aqui, né? No audiovisual também. Acho que tem esse é o tempo corrido daqui. Esse aspecto industrial que obriga a coisa a ser feita um mês. Não vai poder ter 20 meses pra gente pensar isso aqui. Só antes, mas a feitura mesmo é... né? E o teatro sempre esmagado, cada vez mais esmagado, em processos de 5 semanas. Dá sim. quase vontade de colocar aquela estrelinha de oferta, sabe? Assim, feito em 5 semanas. Atenção, venham! Peça de 10 minutos o que foi possível em 5 semanas. Né? Porque a gente tinha processos imensos. Então o tempo é necessário para relaxar, para respirar,
para abrir de novo a porosidade, os sentidos, para poder escutar, para poder se sensibilizar. E poder pensar, e o pensamento não ser uma bostinha que vai acontecendo na cabeça aleatoriamente, feita de um bando de pedaço de merda. Não. Ou um bando de pedaço de ouro, não interessa, mas uma colcha de retalho que não tem lastro lógico, histórico. E então, para você poder entender as coisas minimamente, pensar, o seu pensamento ser igual à observação, o seu pensamento ser igual à observação, contemplação das coisas, leitura, pesquisa, você precisa de tempo. Então, tudo isso tá junto, mas eu acho que a única maneira de se sensibilizar é acalmar, ouvir, voltar a se relacionar de uma maneira verdadeira. Nossa. Sabe? Sim. Verdadeira. Com calma. Com silêncios. Entre as falas. Sabe? De voltar a poder conversar num grupo com muita curiosidade sobre o que o outro tá falando. Mais do que deixa eu anotar aqui pra falar depois uma coisa que eu quero falar. E tal. Sabe? Essa umbigada, não no melhor sentido da umbigada, mas esse ser que perdeu a conexão com essa verdade coletiva, com essa inteligência coletiva, que faz com que você se sinta só uma parte mesmo. Você tem as suas particularidades. Você é uma partícula. Você tem as suas particularidades. Então você é você. Você não é só uma partezinha jogada ali. Tudo bem, pode botar o altar pro seu ego, né? Não, você é uma pessoa particular. Você tem as suas particularidades. Justamente porque você é só uma partícula. Então todo mundo tá falando, você tá de partícula ouvindo. Quem são essas outras partículas? É claro, se a outra partícula é uma pessoa de extrema direita, é claro que você vai ouvir com aquela faca nos olhos, porque a gente também é emocionalmente alertas em relação ao perigo, porque representa um perigo para a classe trabalhadora. Sim. A gente sabe que o fascismo desmancha toda a organização trabalhista, trabalhadora. Artista, educadora. Né? Todo mundo que trabalha. Eu me incluo como uma trabalhadora. Então você fica com medo da sua extinção. Então quando você está diante de uma pessoa que pensa de uma maneira mais radical em relação a destruir as instâncias do trabalho, dos trabalhadores, você fica alerta. Mas é isso. Você pode ouvir essa pessoa também. A gente tem ouvido muitas pessoas, inclusive, né? Então, acho que é meio isso. Uma tranquilidade, uma calma, um relaxamento. E isso é técnica. É técnica. Você fica fazendo massagem, você fica... Por isso que a gente é muito confundido com vagabundo, né? Não faz nada. Tá bom. Relaxa profundamente o seu corpo. Relaxa. Com uma noção anatômica, com a visualização do seu esqueleto, dos seus órgãos, dos seus sistemas, para depois isso ser material para criação. Sabe? Sim. Percebe seu coração durante 2 horas no chão. Você consegue? Você consegue chegar a algum lugar de poesia, de pressentimento poético através disso? Isso é um trabalho. Isso são conexões, é um trabalho. É um trabalho científico, no sentido de ser uma ciência, de ser um conhecimento, de ser um caminho que pode ser refeito, inclusive. Né? Que vai ser refeito toda noite naquele espetáculo. Então, acho que é isso. Ai, adorei. Não, totalmente. Você traz, assim... Eu sei que você quer... Não, pode ir. Tá. Eu sei que você trouxe, assim, por exemplo, esse lugar. Quando que a gente se permite também essa investigação sobre nós mesmos, né? Com esse tempo, com essa atenção, para essa atenção no nosso corpo, com a urgência dessa demanda externa, essa pressão o tempo inteiro em cima da gente também, em cima do trabalho do artista, em cima da produção, da técnica, de tudo isso. Você trouxe essa visão. Para mim é muito interessante a gente pensar essa partícula e pensar no todo. E o audiovisual tem esse todo, né? É um coletivo inteiro trabalhando em prol de uma narrativa com a pressão que a gente tem da indústria. Então, como que a gente articula tudo isso enquanto artistas? Enquanto atores? Acho que tem um espaço preservado pra gente sempre, em qualquer circunstância. Eu acho que a gente não pode perder a noção do nosso valor. Acho que isso é uma coisa fundamental. A gente está sempre um pouco... Porque a questão econômica, financeira,
submete a gente, né? A classe trabalhadora, quem vive do próprio trabalho ali mensalmente, tem medo de não ter mais isso. Então, essa submissão é uma submissão muito nociva para nossa categoria, entendeu? Então, a gente, em primeiro lugar, você pode estar onde for. Você pode estar no inferno. Você tem a sua ética, você tem os seus princípios. Onde bater nisso, você tem que falar. Onde não for bom, você tem que sair dali. A gente tem que ter confiança que a gente vai dar outro jeito. E continuar com a nossa altivez. Altivez não é arrogância, não é se achar o último biscoito do pacote também, e chegar e querer luxos num set. Você é uma trabalhadora ali, né? Você tem que estar bem. Mas você não precisa também ter luxos. Eu sou contra grandes luxos, sabe? Porque somos deuses. Não somos da classe trabalhadora, né? Alguns de nós são herdeiros, graças a Deus, e a gente adora essas pessoas porque elas emprestam dinheiro pra gente quando a gente precisa de trabalho. Algumas pessoas são celebridades que também, algumas são maravilhosas e emprestam dinheiro pra gente quando não tem trabalho. Não é nenhuma crítica a isso. Eu sou contra milionários, sou contra. Aí eu acho criminoso mesmo. Mas, assim, pessoas que estão aí na vida, bem na vida, eu acho ótimo. Mas, o que eu tava falando? Perdi? Resgatando o lugar da dignidade também, então, né? Acho que essa colocação da gente como artistas que a gente é. A gente tem a nossa obra, a gente tem o nosso trabalho e estamos ali, sabe? Não somos menos que ninguém, nem mais que ninguém. Então, a gente não ser engolidos pela ética capitalista. Ou seja, quem tem mais dinheiro é mais que você. Quem tá melhor de vida e tem a calça, o luxo, o carro e tal, de alguma maneira se impõe sobre você e você de alguma maneira se retrai, porque você precisa do emprego. E você precisa daquele emprego, não só daquele, você precisa do próximo também. Então, essa dignidade, eu vejo muito as novas gerações muito submissas ao mercado. Ao que tá... Sabe, você entra no mercado quando você tem o que oferecer. Eu sou a favor da gente sempre ter uma autonomia artística, sabe? Não tem ninguém me contratando, eu tô fazendo meu trabalhinho. Aonde? Na Praça da Sé? Na Praça da Sé. Tem lugar melhor? Tô ali no medievo fazendo meu trabalho. Eu me sustentei algum tempo em São Paulo, em algumas ocasiões, com a minha mascarazinha de comédia dell'arte, escrevendo cartas pras pessoas e tal, na Praça da Sé. E me sinto maravilhosa por causa disso. Jamais passou por mim a ideia de ser uma coisa menor ou humilhante ou coisa parecida. Pelo contrário, me sinto fortíssima. Do tipo, se precisar, vou pra Praça da Sé, utilizar meus talentos e ganhar a marmita do dia. Morrer de fome eu não morro. Faço um discurso muito louco, peço 20 reais aqui, 50 reais aqui, fui, sabe? Então, eu não sei, eu tô tendo pensamento, eu tô falando e pode parecer que eu tô fazendo uma apologia à pobreza. Não, eu tô fazendo uma apologia à liberdade de um mercado que já tá estabelecido e que pode nunca olhar pra você. Sim. Entendeu? Você tem os seus 18, 19, 20 anos, 25 anos e você tá esperando o quê? Se você é artista, quem é você? Você é artista por quê? O que você quer dizer? O que você quer elaborar? Se você precisa de um diretor ou de um produtor ou de alguém que te chame para você poder se expressar, tem alguma coisa errada. Hoje em dia, mesmo uma pessoa que ama cinema, por exemplo, e tá com uma ânsia muito grande, essa pessoa pega um celular e compra um lapelinha e faz uma merda qualquer de 5 minutos e mostra pro vizinho. Você fez alguma coisa, você elaborou alguma coisa, você começou uma onda. Então eu acho que isso é a onda da base. Você tem que ter essa base. Essa base que é o pensamento. O que tá precisando ser discutido, o que tá precisando ser expresso. Eu tenho ideias sobre o mundo, eu tenho sonhos estéticos e tal. Eu preciso expressar. Isso se acumula em mim, isso vira veneno, eu preciso fazer. Se eu não consigo fazer cinema, eu vou fazer teatro. Se eu não consigo fazer teatro, eu vou fazer sei lá o quê. Eu vou escrever, eu vou falar, blá, 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 blá. Então, eu acho que existe uma preguiçetes geral, assim, um pouco, sobre... As pessoas dizem, antes as condições eram melhores. Não necessariamente.
Quando eu cheguei em São Paulo em 92, as condições não eram melhores, sabe? Em 1992 não eram melhores, não tinha nada. Nada. Antes do boom dos grupos, tal, lei de fomento, teatro vocacional e tal. No cinema eu acompanho há pouco tempo, né? Há pouco tempo, já tá falando 15 anos, né? O pouco tempo já, né? Tô falando pouco tempo, 15 anos. Mas pouco tempo em relação ao teatro, são, sei lá, quantos anos, né? Mais de 30 anos. Então, essa autonomia eu acho importante, porque daí você se coloca diante do outro ser humano, que pode ser bilionário, pode ser a pessoa do posto de gasolina, o bilionário é a pessoa do posto de gasolina, em termos de grana, né, de dinheiro e de poder, portanto, nessa sociedade que é capitalista, portanto, capital é o valor, você se coloca de uma maneira reta e misteriosa. Né? Adorei misteriosa. E misteriosa. Você é uma portadora de máscaras. Você não precisa entregar o ouro, principalmente pro inimigo. Né? Então, quando a gente tá entre a gente expõe. Mas a gente também tem os nossos segredos, sabe? Eu acho importante. É esquisito a história da celebridade pra mim. Eu não sou contra porra nenhuma. Eu não sou contra porra nenhuma. Pra mim é esquisito. Porque eu sinto que é necessário manter um certo mistério. Um certo anonimato, se a gente puder dizer. Mas nos tempos de hoje isso é quase um crime dizer. Você tá querendo seu fracasso. Por favor, você tem que aparecer. Eu sei. Mas o como aparecer hoje em dia, o como está nas redes ou nas obras, é uma arte também. Claro. Pra você não demolir o próprio sentido do que você faz. Que é, olhem pra mim pra olhar pra cá. Mas eu preciso de alguma maneira criar outra onda. Isso aí seria um outro assunto, né? Mais técnico em relação ao nosso trabalho. Mas então... Não, mas enfim, é legal. Ela tocou num ponto sobre celebridade. É interessante, né? Esses um pouco mais de 10 anos lidando com os atores. Primeiro, existe muitas vezes um tabu do ator assumir entre os seus, né, que gostaria de ter fama, etc. Eu acho que às vezes até na roda do teatro pode pegar mal, no cinema pode pegar mal, etc. E na contramão disso, eu sinto que, de alguma forma, dentro de um guarda-chuva maior, existe, acho que em todo artista, no lugar de querer comunicar algo para o mundo, de querer ser visto, uma vontade de notoriedade, seja de uma notoriedade de nicho, e não uma notoriedade de ter muitos seguidores, de ser famoso, de ser reconhecido na rua. Mas eu acho que em algum lugar o artista ele quer atingir sei lá, ser o fodão do teatro, ser o fodão do cinema, ser respeitado por aquela arte, ser premiado por ela. Você concorda ou não? Concordo. Eu concordo e acho só o tamanho que isso toma na vida, na obra, no ser, na alma da pessoa, que é a questão, né? Se você trabalha pelo prêmio, se você trabalha pelo reconhecimento, se você trabalha pela fama, eu quero ser famosa e eu quero ter um dinheiro que me dê conforto, dê uma boa morte pro meu pai, sabe? Eu quero ter esse reconhecimento do que eu tô fazendo. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Sim. Eu preciso ter construído a minha poética. A minha poética. E um legado, talvez, ou não? Legado ser lembrada por ter materializado algo seu? Eu tenho couro tatuado nas costas. Eu acho que a gente é um couro. Olha. Eu trabalho na minha vida para me livrar dessas ideias de um ego muito coeso demais. Para poder morrer mais fácil mesmo. Para poder acessar o espírito de uma maneira mais direta, ao invés de ficar perdendo tempo com essa ideia. Então, assim, beleza. E se eu não deixar um legado, eu vou ser infeliz? Eu não quero condicionar minha felicidade a isso.
Se amanhã eu fizer uma porcaria de uma peça, depois de amanhã uma outra porcaria de peça, porque minha experimentação não tá dando certo e tal, e as pessoas começarem a esquecer de mim, e eu for lá pra beira da praia plantar coquinho, eu vou ser infeliz? Eu não quero condicionar. Nada a nada. Eu quero estar bem. Sabe? Eu quero estar bem. Então, juntando, a história da fama não pode ser um objetivo pra mim. Não pode, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que cultivar. Eu tenho que cultivar. Mas essa colheita aí pode miar. Os ventos podem não ser favoráveis, ainda mais hoje em dia. Eu conheço tanta gente, amigo meu, talentoso, que tá fazendo Uber. Acho super digno fazer Uber e tal. Faria, sem nenhum problema, tal. Mas que não gostaria de estar fazendo Uber. Porque, assim... Então, assim, os ventos podem soprar contra. Então, a gente acho que tem que cultivar a sua... Um agora artístico, né? Saborear, sua obra, né? a sua poética. Não sei se eu desviei um pouco da pergunta, se eu voltei atrás da pergunta. Não, acho que não desviou, não. E acho que isso abre esse lugar também da poética, porque pra mim é muito, muito legal isso que você traz o que é a ética do mercado, a ética capitalista, e o que é a minha criação, o que eu tô trabalhando, o que me move, qual é a minha expressão, me autorizar também a produzir nesse sentido, sem que esse produzir seja nessa escala capitalista. Eu tenho que produzir pra ser útil, pra enfim, gerar um legado que é legal. Exatamente, a gente tava falando do legado, né? Exatamente, Quando eu falei do coro, o que eu quis dizer? Só, agora sim, fechando o raciocínio. Também essa parte. A gente em si é um coro. Cada célula é uma turminha. Então, assim, individualmente, se a gente fala individualmente... O que a gente é? A gente tá respirando vidas e soltando vidas pelo nariz. Então, eu gosto mais de pensar na ideia de uma participação, sabe? Eu tô participando dessa vida, desse planeta, tanto quanto Einstein. Sabe? Assim, pra minha aldeia, eu sou quase que mais relevante, assim, a minha presença aqui, do que Einstein. Então, assim, o meu legado, ele pode ser só um legado de presença. Eu falo isso muito pro meu pai. Meu pai é uma pessoa que não é uma pessoa notável. É um engenheiro, eletricista, da FEPASA, ferroviário. E o legado dele, qual é o legado dele pro mundo? Sabe? Ele é comum. Eu sou comunista nessa base. Eu acho que o comum é lindo. Você ser capaz de ser uma pessoa só comum. Você não precisa ser o super personagem de game. Sabe? Você tem atributos. Você tem atributos. Você é uma puta atriz, você ainda sabe fazer sei lá o quê, você borda, e você é uma puta cozinheira, e você também faz uma arte marcial, e toca 20 instrumentos, e já viajou pelo mundo. E se você for uma pessoa que nunca viajou, não toca nenhum instrumento, não fala nenhuma língua, e você só existe e respira e faz seu trabalho ali como secretária de uma dentista, essa pessoa é menos que a gente? Deixa que você? De existir. Porque a gente é atriz, porque a pessoa tem 1.000 seguidores, eu tenho 14 mil. Eu tenho 14 milhões. Essa pessoa é menor? A pessoa é menor que eu? Ela não vai deixar legado nenhum. Isso deveria entristecê-la? Se eu disser que eu quero deixar um legado... Se eu deixar um legado, vai ser legal. Esse coro que esteve aqui provocou um redemoinho, uma coisa que afetou, que causou afetos. Bacana. Mas onde esses afetos vão parar? O que vai acontecer com tudo isso? É só a beleza desse movimento. Eu acho bonito essa costureira anônima, essa... Eu tenho talvez mais amor por essa mulher anônima, por esse meu pai ferroviário, do que pela Beyoncé. Entendeu? Eu não tenho esse juízo de valor. Eu queria ser Beyoncé ou queria ser essa pessoa? Não sei. Talvez a Beyoncé, por viver essa adrenalina que a gente é
a gente é estimuladas a querer sentir, eu gostaria de ser a Beyoncé. Mas em termos de paz, de espírito na vida, Sim. será que eu não Na queria ser a prática. costureira ali da cidade do interior que também tá ali, tem aquelas amigas e olha o pôr do sol e tá de boa? Ou aquele pescador que mora na caverna ali, forrada de peles, de animais que ele mesmo caçou, comeu, tá ali, quase como um homem das cavernas ali, fumando seu tabaquinho na beira do mar? Será que essa pessoa é menos feliz que o Rick Martin? Ou que o Brian? Que são pessoas que eu aplaudo, ouço e tal. Eu não tô também chutando celebridade, porque eu acho o máximo. Eu também vivo disso, eu também consumo isso. Eu também sou louca pela Beyoncé, entendeu? Então não se trata disso. Mas eu sou tão louca por ela quanto por um trabalhador assentado num desses assentamentos de sem terra, sem teto, batalhando pela e tal. Eu sou muito admiradora dessa pessoa também, desses lutadores, dessas pessoas. Então, eu fico com medo de dizer sim, eu quero deixar um legado, porque eu participo desse fetiche como uma espectadora que, por exemplo, assistiu o Oscar. Entendeu? Pra mim é um espetáculo, é um show. De maneira nenhuma isso é um sonho da minha alma. Entende? Não um sonho da minha alma. Se eu estiver lá, eu falo, nossa, eu tô participando desse jogo da vida. Que bacana. É um lugar do tabuleiro. Mas é só um lugar do tabuleiro. Entendeu? Aquele lugar não é mais especial do que um pôr do sol em Laranjal Paulista. Só mais um fragmento antropológico ali, né? E que tem como a todos sua... os outros sim. Tem a sua vibe. E a vibe é uma coisa muito interessante do ser humano viver. Mas a vibe a gente tem que viver ela assim como a gente vive a vibezinha. Senão a gente envelhece mal. Ah, total. Mas e justamente preservar essas diferenças também, né? Porque senão você precisa se entupir de droga. Senão você precisa estar bem o tempo todo. Aquela história de hoje em dia você enfia celular em criança e criança não vive o tédio. Que a gente vivia quando a gente... Vai ter que ficar dentro de casa, mas... deixa... Não, pode ver televisão? Não. Ai, a gente ficava assim, o que eu vou fazer? A gente vivia aquele momento assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Deixa eu desmontar esse óculos. A gente ia pra uns lugares tão malucos da imaginação, sabe? Sei. Então, a vivência de ficar um tempo ali vendo o lagarto mudar de cor é tão importante pra você ter paz. E na vida, além da emoção, é preciso ter paz. Justamente. E você resgata o que você estava falando agora mesmo, né? Do tempo. Do tempo das coisas, do tempo de se perceber, do tempo de deixar também decantar o que a gente está observando, como a gente está observando a minúcia das coisas, a energia das coisas. Nossa, pra mim isso é fundamental. Senão tudo é falso. Justo. Senão qualquer pesquisa é falsa, papapá. E de vez em quando a gente olha pro teatro de hoje em dia e fala, será que a gente não tá patinando? A gente não tinha que estar respondendo de uma maneira mais... Eu falo do teatro, mas, né? Será que a gente não tinha que estar respondendo de uma maneira mais agressiva a tudo isso? A vida e tal. Aí você fala, bom, em 5 semanas, como que eu vou discutir as coisas? A classe trabalhadora não consegue mais se encontrar? Já tá com o termo precariado e não mais proletariado, sabe? Então, acho que é um momento. Acho que a gente não vai... Vamos desaparecer o cinema? Claro que não. A gente tá, inclusive, num momento hiper criativo, talvez principalmente do cinema. Principalmente da TV. Talvez, essas séries, tal. Muita gente migrando do teatro para séries. Acho que as pessoas já se formam pensando nas séries, novelas ou séries. E cinema autoral, né? A gente baba para conhecer diretores ou para dirigir, né? Eu tenho projetos de direção também. Em cinema. Então, a gente tá muito vives. Eu não acredito que a gente esteja numa crise. A gente tá sendo massacradas mesmo. A gente não tá em crise, não. Eu não acho que o teatro tá em crise. A gente tá sendo massacrados financeiramente e tal, porque a gente tá bombando de pensamento e tal. A gente tá sem tempo de elaborar. Eu vejo muita gente... eu moro com a Júlia Zacchia, por exemplo, que é uma puta diretora de cinema, puta fotógrafa,
E eu vejo a dificuldade que ela tem de emplacar os projetos dela. Ela é uma mulher de 40 e tantos anos. Não é uma mocinha de 20 que você fala, come feijão com arroz aí. Não, ela tem, né? Produtora Criada, né? Criadas. Esse filme, parece que lindo, da Carol. A gente fez longas juntas, sabe? Ela tem um monte de projeto e eu vejo quanto é difícil emplacar. Eu vejo que são anos, às vezes uma década, sem conseguir nada, né? Então, mas não faltam as ideias, não faltam as... E aí a gente vai fazendo curta, e aí vai fazendo... Né? E aquilo fica sem finalizar, e aquilo fica engavetado com aquela partezinha filmada, outra que não pôde, a gente vai fazendo. Mas eu acho que a gente não tem crise criativa, crise de nenhuma espécie. Eu acho que a crise é capitalista, a crise é da falta de capital, ou do capital ser a grande força motriz da arte. Né? Você tocou num ponto que me marcou bastante, que é a coisa da gente se permitir ter tempo, né? E ao mesmo tempo, eu talvez seja uma das pessoas que mais conhece a sua agenda. Eu brinco que ela tá estreando às vezes em São Paulo de manhã e no Rio de Janeiro à tarde, né? E eu, assim, me admira primeiro esse pique que você tem, essa inquietude, essa vontade de comunicar, a ponto às vezes de, se você não conseguir fazer uma apresentação, não é um alívio pra você do tipo, vou descansar. É às vezes uma tristeza por você não estar habitando o teatro por essa paixão que você tem. Eu entendo esse lugar do plantar batata, mas ao mesmo tempo, em você eu sinto que tem uma coceira de você precisar estar no palco, né? E eu queria entender como você consegue ter essas paradas, porque eu também sinto que você tem essa sabedoria, esse treino, para apesar de estar emendando coisas e o tempo todo trabalhando, engolida muito por essa pressão do sistema, mas eu queria saber como você consegue encontrar esse lugar, porque às vezes não é passando uma semana em algum lugar. Eu acho que no seu caso são momentos mesmo muito negociados com você mesma. Isso não é uma coisa resolvida na minha vida, isso abala relacionamentos pra mim, né? A minha falta de tempo. Porque aí tem o teatro, aí tem o Aikido, que eu também não posso deixar de treinar, aí tem meu pai e tal, então as coisas, né, são apertadas. Eu não vivo feliz com isso, porque eu gostaria dessa semana aí, desse mês, no ano, e faz milênios que eu não tiro um mês. Isso não existe. Não existe. Não existe. E eu gostaria que existisse. Primeiro, não tem dinheiro pra bancar esse mês, porque eu, por enquanto, tô vivendo mês a mês, mas eu gostaria, e é um plano que as coisas se acalmem, né? Mas, e ao mesmo tempo, o outro lado eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em teatro e TV e cinema, porque é o meu descanso. Descansa trabalhando. É o meu descanso. Porque gosta muito de fazer. Se eu chego numa sala de ensaio, entendeu? Uma tarefa aqui, trabalha isso aqui. Pronto, minha mente vai ter que ficar ali. Eu vou trabalhar, mas a barulheira do mundo, pra mim, das contas, das burocracias, da louça, do negócio que eu preciso depositar, do IPTU, da casa do meu pai, da reforma daquela trinca que tá esquisita, da Enel que eu preciso passar, tudo isso para. Eu tenho um chão de madeira, uma pequena tarefa, quase um chiqueirinho de criança. Georgette, faz uma cena, esse copo d'água. Beleza, eu tô na praia, pra mim, entendeu? Eu tô na praia, beleza, deixa eu brincar. Ai, que bom, vou ter que pensar em fazer uma ceninha com o copo d'água, legal. Que precioso os atores ouvirem isso. Nossa! Entendeu? Então, bacana, não é pra mim vou ter que fazer uma cena. Às vezes é complicado. Às vezes eu faço, o diretor fala, não é nada disso. Ai, meu Deus, complicou, tá bom. Vamos lá, mas sempre tem um desafio, né? Sempre tem um desafio ali que me descansa. E quando eu tô em cena, por exemplo, assim, também desaparece tudo e eu tenho que fazer aquilo. Acho que como a minha cabeça me dá um trilho. Eu falo, agora eu vou entrar, eu vou ter que dar aqueles 3 passos. Eu vou ter que falar, me encheram, me incharam, me abriram. Eu não tô perdida, eu não tenho que olhar minha agenda pra entender 700 coisas. Então é quase um refúgio da vida na cidade capitalista. Sabe?
Eu não sei se eu estivesse na fazenda, no meio das galinhas e dos lobos guarás de Minas Gerais, se eu ia fazer teatro, não sei. Acho que ia. Eu falo assim, também pra dar uma de blasé. Mas eu ia fazer teatro. Mas eu não sei se eu ia fazer dessa maneira, tão afoita. Mas sabe? enquanto Pra me organizar mentalmente, acho que eu ia estar mais organizada e ia fazer por outros motivos, talvez, sabe? Mas o quanto o recorte geográfico influencia diretamente também, né? Nessa... Isso pra mim é uma questão também. Tipo assim, a gente vive nessa cidade louca, nesse cupinzeiro doente. Que teatro a gente tá fazendo? Teatro da doença. A gente não tá tranquilas. A gente tá loucas. A gente precisa morar longe daqui, fazer o que a gente tem que fazer e voltar pra apresentar aqui. A gente pode, inclusive, baratear o nosso custo de vida e viver mais da nossa horta e ter um amigo que tem o apiário, onde já pega aquele um litro de mel. Sei lá, ter uma vida mais, assim, menos na cidade e vir trazer as nossas... E daqui a pouco talvez aconteça isso, porque a gente tá sendo expulsos da cidade, né? Com os aluguéis e você não consegue alugar mais um galpão ou comprar um galpão para poder ter uma sede. Então as companhias de teatro estão esmagadinhas, né? Graças a Deus, Cibele Forjaz conseguiu comprar a Companhia Livre. Talvez seja uma das que conseguiu comprar o imóvel. Porque a gente, né? São Jorge não tem mais sedes, as sedes estão desaparecendo, novas surgindo, mas sempre precisando alugar o espaço. Então os circuitos estão mais difíceis, né? Então... eu acho que influencia pra caramba, porque é isso, eu vou sair daqui e vou entrar numa sala de ensaio. Eu já fiz 300 mil coisas, já perdi minha chave, eu já tive que passar no chaveiro, eu já fiquei puta hoje, eu já peguei um trânsito de 1h30 e tal. Então eu vou chegar na sala de ensaio e é um espetáculo que o Felipe Rich tá dirigindo sobre pensamento, sobre a cabeça. Então, que cabeça é a minha? Eu vou fazer uma improvisação hoje que é toda cheia de ordens. Levanta. Vai. Para de sorrir desse jeito, tá parecendo falso. Vai pra lá, vai pra cá. Quase uma tirana na cabeça, apressando, controlando e tal. Então a minha cabeça é uma cabeça de alguém que tá ordenando. Vai. Ei, o que você tá fazendo? Organiza isso aí, não perde tempo, pô. Pega esse carro e vai logo. Atrasou 10 minutos fazendo o quê? Café? Vai logo, louca. Então, esse é um pique de cidade. Não é nem cidade, de megalópole, né? Estamos falando de uma megalópole. Você demora 1h30 pra ir de um bairro pro outro, que são bairros opostos, mas tem lugar mais longe. Tem lugar mais longe. Isso aqui não é extremo e nem a Vila Mariana. E é uma realidade, né, do que o ator, o artista migrante vive, de também começar a se adaptar a esse lugar, entender esse lugar pra jogar com esse lugar, pra jogar esse jogo. E isso muda totalmente o nosso comportamento também. E o comportamento muda a nossa criação. Total, por exemplo, o filme do Kleber que badalou e que é o máximo mesmo que eu adorei. A perna dentro do... Não? Obrigada. Então, o filme do Kleber, o Agente Secreto. Pô, eu acho massa o trabalho dele. Você pode gostar, não gostar, tal, mas é do lugar. Quem conhece, né, o Nordeste, a cidade... a qual ele se refere, sabe? Localiza, sim, localiza quem tá... É maravilhoso! Você conhece aquele lugar através do filme dele num sentido muito subjetivo, mas muito objetivo, porque são imagens, né? O tubarão ali, que é personagem dos litorais, né? De Pernambuco, né? Então, assim, não tá no filme que tá falando de tubarão aqui em São Paulo. Eles falam sempre ali, água quente, viu aparecendo tubarão lá e tal. E aí ele brinca com isso, com bom humor, uma coisa ali no meio de um filme tão sério. Não sei se é bom humor, mas... um folclore se intromete de repente no filme, né? Pô, que legal! Acabou o realismo, de repente vai ter uma coisa meio... aquelas praças malucas do Nordeste, né? Sexualizadas, assim, maravilhosas. Onde a gente se divertiu tanto na nossa vida e continua se divertindo e tal. Então, essa relação óbvia, só gente muito louca, sabe? Sei lá, vou citar um nome pra depois vocês cortarem. Só tipo um Roberto Alvim, sabe? Pra fazer uma arte totalmente oriunda da própria cabeça genial, sabe?
A arte é relação. Pensamento é relação. Pensamento é diálogo. Você fica dialogando com você o tempo todo. Total. Tem duas pessoas ali. Tem um coro ali. Né? E legal também que se fala isso, e de repente qual é essa criação que está sendo afetada disso tudo que está acontecendo, dessas vivências, nessa relação. Porque você está se relacionando e ao mesmo tempo vai brincar, que você usou a palavra brincar, eu amo essa palavra. Tipo, agora eu vou entrar numa sala de ensaio, vou pegar um copo e vou brincar com ele. E vou começar a criar esse espaço lúdico e poético também do meu ser. Ao mesmo tempo, esse ser que geralmente é afetado, sofre todas essas afetações externas e chega na sala de ensaio. E aí esse lugar, eu adorei que você trouxe isso, que é o lugar sagrado. Aqui eu tô dando um tempo disso aqui tudo. Dessa loucura, desse auê que tá acontecendo aqui, que tá me jogando pra frente todo o tempo com um senso de urgência, com uma emergência pra criar. Não. Aqui é o meu espaço. Aqui eu volto a ser, a trazer um pouco do que eu tenho por substância mesmo, né? Do que me contém. E eu queria saber também sobre isso. Eu quero trazer muito para esse me contém. Você falou de plantar, você falou de entender, né? Esse tempo, tudo isso, para mim, eu fico curiosa. Eu quero saber, assim, agora, se você quer... Qual que é o seu discurso? Se você vai falar para alguém aqui, olha, agora, hoje eu quero falar sobre isso. O que seria uma palavra, assim, que você gostaria que pulsa em você? Liberdade. Explicando a palavra, né? Porque eu li num livro, acho que da antroposofia, inclusive. Essa história de que a gente sempre cita liberdade, fraternidade, igualdade, tudo junto. Como uma tríade que anda junta, mas não anda. Então, liberdade não pode acontecer no âmbito econômico. Liberalismo econômico é você usar uma palavra que não pode ser usada no âmbito econômico para o âmbito econômico. Por que não pode ser usada? Porque os recursos econômicos são finitos. Você não tem liberdade de exploração do planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra é finito. Você não está livre para exploração de um minério. Você não está livre. Por quê? Porque acaba. Tem uma hora que a sua liberdade se restringe. Por quê? Porque acabou. Então, é básico assim. Por que não pode? Não pode porque acaba. Então, o não pode bate no acaba. Tipo, pode até acabar. Pode até acabar. Quando acabou, o que acontece? Pode mais? Não. Mas eu quero. Não tem mais. Então, a economia, que é a gerência dos recursos materiais, no âmbito da economia, não existe liberdade. E aí compromete a igualdade. Essa é a questão. Agora, nem a igualdade precisa prevalecer no âmbito econômico. Por exemplo, eu não preciso comer igual a você. Eu preciso comer fraternalmente. Eu não posso deixar você passar fome. Mas talvez você queira comer tapioca e eu comer a mandioca ralada. Não é igual. Onde a gente tem que ter igualdade? No campo jurídico-político. Os direitos são impecavelmente iguais para todo mundo. Aí sim. Aí a gente está no âmbito da igualdade. Nós somos iguais perante a lei. A espada da lei corta todas as cabeças ou salva todas as cabeças igualmente. Não interessa quem é. Não pode ter fraternidade no campo jurídico. Não pode. Porque eu sou teu irmão. Não pode ter nenhuma desigualdade. Eu não posso ser fraterna com uma pessoa que precisa ser condenada por alguém, por algum delito, condenada da maneira justa, né? Porque eu também, sistema prisional, Deus me livre. Mas, então assim, a liberdade é a liberdade em que campo, então, que a gente é livre? No campo cultural, só. É só no campo cultural que a liberdade é empírica, que você pode experimentar a liberdade, sabe? Então, eu sou a favor dessa liberdade, da liberdade de ser o que se é. De ser o que se é, isso é cultural. De ser o que se é. A liberdade de criar
obras, ambientes, arquitetura, espaços. A liberdade de criação de mundos. A liberdade de ser quem se é. Não a liberdade de oprimir outra pessoa. Porque daí já não é liberdade. Eu preciso de um oprimido para poder... Então, o dinheiro não me dá liberdade. Por quê? Porque se tiro o dinheiro, eu não sou mais livre. É por isso que eu falei que eu não estava fazendo apologia da pobreza. O Mujica sempre falava isso também, né? Tô fazendo a política, a apologia da liberdade. Aonde você é livre, com conforto, com bem-estar. Aonde você é livre. Se te tirarem isso, você cai? Se te tirarem você cai? Você não vai se resolver de outro jeito? Né? Você precisa de tanto... Do que você realmente precisa para ser foda, para ser legal para você? Liberdade de ir e vir, liberdade de ser... O Castanheda, o Dom Juan, o mestre do Castanheda... Eu adoro a obra do Carlos Castanheda, então vivo citando. Dom Juan é o mestre do Castanheda. Dom Juan, que é um xamã, diz: liberdade para ser como a chama de uma vela, que mesmo diante de 1 bilhão de estrelas, permanece intacta porque jamais pretendeu ser mais do que é. Uma simples chama de uma vela. Então essa liberdade de continuar brilhando, sabendo quem se é. Sem querer exercer o poder sobre outros, exercendo o poder sobre si. E aí você vai dar em palavras como austeridade, que o nosso amigo Mujica também falava tanto. É austeridade, não é pobreza. Porque é pobreza viver num sítio com fusquinha gostosinho, com a esposa, com todo o luxo que um sítio no Uruguai pode nos dar. Né, tô citando Mujica porque o discurso é bem semelhante, né? Uma coisa também que me fiquei pensando, a gente falei até disso com a Cris antes de você chegar, que existe, você é muito prefeita das artes, no sentido assim, é uma pessoa muito, todo mundo conhece, é um boato, eu falo que é um boato generalizado, que quem não conhece já admira antes de conhecer, e isso se espalha, e talvez pra mim, no seu caso, a ideia de legado é muito interessante, por quê? Porque... eu sinto que todo mundo conhece Georgette Fadel. Você não necessariamente conhece esse todo mundo. E você já falou com a boa parte dessas pessoas. E as pessoas, às vezes, elas quase que validam um pertencimimento, especialmente na área do teatro, por te conhecerem. Eu conheço a Georgette, ela foi minha professora. Eu conheço, ela joga baralho comigo. Professora de todo mundo. Ela joga baralho comigo. E você não necessariamente conhece essas pessoas, mas você já teve um momento especial, mesmo que de 5 segundos com aquelas pessoas a ponto de marcá-las. E eu sinto também que, acho que o Gota d'Água, por exemplo, é um exemplo disso, né? Ele é um agente muito eficaz, muito legal. Obrigada, Edu, por toda essa... Ele é um agente maravilhoso. Meu amado. Esse contágio da sua figura em relação às pessoas, eu acho que parte muito desse lugar de você realmente, quando tá diante de alguém, você olha pra essa pessoa, você traz calor pra ela, você quer saber quem é, você, independente de gravar o nome ou não, você tá presente ali com aquela pessoa. Eu acho isso muito... Isso pra mim, talvez, no seu caso, seja um legado que te preenche, que te alimenta, né? Ser essa prefeita sem ser prefeita, ser num lugar horizontal mesmo, né? E agora no do Gota d'Água você traz uma renovação de elenco, né? Você traz... Acho que não tem... Tem um outro ator que tava no elenco da primeira versão ou não? Tem, tá. Tem uma galera, tem. Como você... Existe uma preocupação em você trazer para os atores que estão há anos, né, em relação à experiência, em relação a você, a trazer esse sabor do teatro em grupo, de você manter essa chama acesa no que você faz? Do teatro de grupo? Total. Porque era muito bom. É muito bom, quem tem grupo sabe que é muito bom, mas hoje em dia, assim, a gente viveu momentos melhores. Nas 2 décadas anteriores, sabe? Principalmente na primeira década ali do milênio, a gente viveu alguma coisa muito interessante, que era poder passar o dia inteiro ali criando, o ano inteiro, para realmente mostrar alguma coisa interessante, que tinha substância, sabe?
E era muito bom, é muito bom ter tempo, é muito bom improvisar 1000 vezes a mesma coisa, sem pressa. A pressa é inimiga da poesia, você força, você empurra a poesia, ela vai embora, você tem que ficar resolvendo problemas. Você não tá mais criando, você tá resolvendo problemas. Então, sim, eu me sinto... Não é que eu nem gosto de pegar isso pra mim. Eu acho que eu sou isso. Eu sou fruto de grupo. Foi a maneira que eu achei de criar. Eu não fiquei, vou juntar um elenco. Isso já aconteceu comigo também, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Já participei e hoje participo muito de elencos. Mas esses elencos são feitos de pessoas de companhias de teatro. Geralmente. Mesmo quando estou trabalhando com o Felipe Hirsch, que é um diretor, né, que escolhe as pessoas com quem quer trabalhar, ele não gosta de se fixar. Ele teve muito tempo uma companhia sutil, que trabalhava com as mesmas pessoas, mas sempre variando, agora com os ultralíricos, variando e tudo mais. Você vê que essa variação acontece entre pessoas, atores, atrizes, Rio de Janeiro, um tipo de carreira X, mas 50% do elenco é de grupo, de companhia de teatro de base. Sabe? Ele trabalhou muito tempo com o Danilo Grangeia, com o Rodrigo Bolzan, comigo. Eu tô, assim, a própria Magali Bife e tal. São pessoas que trabalharam muito com teatro e teatro de grupo. Tiveram que se entender num grupo durante décadas, naquele grupo. Ficando de cabelo branco, filho, entendendo a vida naquele grupo, sem desistir no primeiro problema. Essa pessoa, sei lá quem, tal, é muito sei lá o quê. Sim, é muito sei lá o quê. E a gente tem que ajudar essa pessoa a não ser muito sei lá o quê. Entendeu? Porque a gente tem a vida inteira com ela. Entendeu? A São Jorge, a gente tem os nossos momentos, que a gente cria menos, cria mais, estamos esmagados também, mas vamos fazer um espetáculo logo. E a gente olha um pro outro e fala, puta, obrigada por não ter desistido. Eu sei que eu sou uma egoísta, eu sei que eu sou vaidosa, eu sei que eu sou... nervosa, eu sei que eu sou tóxica tantas vezes na relação e vocês me alertaram e vocês me ajudaram. E hoje em dia as relações assim começam a ficar complicado, eu tenho que me preservar, eu não posso conviver com você. Eu entendo que hajam abusos que você tem que, obviamente, eu sou a primeira a defender, tipo, abusar de mim jamais, gritar na minha cara jamais. Mas eu insisto nas pessoas. Eu sei que a construção do caráter da gente é feito no grupo e a gente precisa do grupo para nos nortear. Então eu defendo total grupos longos, grupos que fiquem juntos, que tenham muito tempo para criar. E não só grupo de teatro, grupo de cinema. Grupo, coletivos. Cada um com a sua função. Você não precisa, nesse negócio de companhia, todo mundo dirige, todo mundo... Não, quem não é diretor não dirige. Quem é diretor e não é ator não entra em cena. Não é assim, não é uma loucura de horizontalidade. Não, a horizontalidade, né, ela no teatro e tal, está no fato de que nós somos, tá nos direitos, nós somos igualmente livres para colocar na roda as nossas opiniões. E essas opiniões vão ser ouvidas igualmente. Mas é o lugar da liberdade. Então, eu vou ser livre para criar. E se a minha liberdade bate um pouco na sua, nós vamos fazer a sua e a minha. Primeiro a gente faz o meu espetáculo, depois a gente faz o seu. Mas a gente não vai fazer meio seu, meio meu. Não, é o seu inteiro, o meu inteiro. E você vai ter liberdade para falar, e eu vou ter liberdade para falar, e vamos nos ouvir. E quando a gente for fazer a macarronada, a gente vai ter fraternidade na divisão desse alimento. Ou quando chegar o dinheiro, a gente vai ter fraternidade, não igualdade na divisão. Porque às vezes a pessoa trabalhou muito mais que a outra. Numa companhia. Não precisa ganhar todo mundo igual. Se a pessoa ficou 24 horas ali ralando, fez produção, carregou o cenário e tal, a outra chegou só pra fazer a peça, a outra vai ganhar mais sim. É proporcional ao trabalho, a igualdade não é assim. Legal, Sim, né? É importante, né? Tipo, quantificar também. Nas relações econômicas e tal, existe fraternidade. Você é fraternos, irmãos. Você merece mais, você vai ter mais. Seu corpo é maior, você vai comer mais, né? Então, eu sou muito defensora do cultivo dessa base, que é o saber viver em grupo. A inteligência coletiva, a gente conseguir ficar junto do outro. A gente está com o outro.
E na não alegria quebrar e o na vínculo, tristeza. Não quebrar o vínculo como se quebra hoje em dia, né? Sei lá, a pessoa falou uma coisa errada na internet, cancelou. Aquela figura, tem um assassinato simbólico daquela figura em torno de uma parte dela, né? E não do todo. Sim. Eu não sei se é mais ou menos isso que você quer dizer, mas vem muito pra esse lugar. Isso, cancelamentos e até, não quero mais trabalhar, você começa a dar um gelinho, né? Georgette, eu tô amando esse lugar. A gente vai precisar encerrar por causa do tempo. Claro. Mas eu gostaria muito que a gente continuasse essa pauta, inclusive, porque é isso, né? Resgatar esse lugar do teatro como um lugar do encontro, do humano, de se reconhecer, de se perceber, de se diferenciar também através do outro, porque é assim que acontece. Sim. É por causa dessa diferença. E aí também a gente entender que é plural e ao mesmo tempo é humano e coletivo. E a gente tem que se relacionar. É relacional. A gente tá aqui pra aprender, pra ensinar, pra trocar, pra viver tudo isso e construir e desconstruir lugares. Exatamente. A cada momento uma decisão. Como o Brecht diria, aquele que diz sim, aquele que diz não. Não existem regras fixas. A gente precisa ter conversa, assembleias, discussões a cada momento sobre cada assunto. Isso custa, mas é assim. É isso que é. Não é? A gente vai trocando. Exatamente. Bom, eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço, gente. Viva nós, pô. Amei esse papo. Amei esse lugar. Amei esse lugar. Gente. Parabéns. Ai, Contraplano. legal, Muito olha. legal. Parabéns, gente. Eu Obrigada. agradeço também quem tá assistindo, quem veio até aqui com a gente. E, bom, lembrando que o Contraplano vai acontecer em setembro, nos dias 14 e 15 no MIS e no dia 16 na FAAP. É aberto ao público, gratuito, para que a gente possa trocar essas ideias e construir também no coletivo, tentando entender esse lugar do teatro, do cinema, das artes, da sociedade, da educação. Então, convido a todos para que venham nessa arte desse encontro. E é isso, gente. Nos vemos no próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada a vocês demais.